Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Igreja Apostólica. Eu apresento a todos os irmãos a minha saudação, desejando que as preciosas bênçãos do nosso bondoso Pai Celestial, do nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, da nossa bendita e santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador e do nosso querido profeta irmão Aldo, esteja com todos os irmãos. Meus queridos, nós estamos aqui reunidos na casa de Deus, diante do poder glorioso do nosso Pai. Temos certeza que sobre nós tem uma nuvem de santos e anjos enviado pelo nosso Deus para estar aqui presente conosco nesta santa reunião, nos elevando a termos uma comunhão perfeita com o reino do nosso Pai Celestial. Por isso, meus irmãos, vamos aproveitar este momento, vamos nos entregar corpo, alma e espírito nas mãos de todo este poder divino que aqui está e vamos participar desta santa reunião, para que possamos passar momentos maravilhosos aqui e, ao retornar aos nossos lares, possamos voltarmos felizes e alimentados com as virtudes preciosas do nosso bondoso Pai Celestial. Eu convido a todos os irmãos se coloquem em pé e nós vamos orar, dando início à nossa santa reunião. Todos com muita reverência, em sentido de oração, vamos orar. Glorioso Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nós, os teus filhos, nos encontramos aqui, no teu tabernáculo, felizes por este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos diante do teu poder e com certeza numa comunhão perfeita contigo e o reino dos céus. Por esta razão, todos nós aqui presentes, unidos numa só voz, ó Pai, queremos te louvar, glorificar e te agradecer por tantas bênçãos que do alto céus tem derramado sobre nós e por este momento maravilhoso que nos concede de nos encontrarmos aqui, onde podemos dizer com toda certeza, estamos num pedacinho do reino dos céus, porque estamos diante do teu poder glorioso. Também queremos expressar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração ao teu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador. Também a nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus e nossa Mãe Celestial. A Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, e ao nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Pois nos encontramos aqui, neste lugar tão santo, e nesta comunhão perfeita contigo, ó Pai, devemos a estes santos gloriosos, que muito lutaram e lutam para nos proporcionar entendimento, sabedoria e, como agora, esta maravilhosa oportunidade de nos encontrarmos aqui. Por isso que eles são dignos e merecedores de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E neste momento pedimos ao Senhor, nosso querido profeta irmão Aldo, que nos ajude na ministração desta santa reunião, porque todos esses teus filhos que aqui vieram com
a intenção de poder louvar, de glorificar o reino dos céus e também de receber dele, Deus, mais da sua preciosas bênção e unção do seu Espírito Santo. Por isso, tome conta de todos nós e nos ajude para que possamos aproveitar este momento e nesta comunhão, com todo este poder divino, possamos então louvar, glorificar o reino dos céus, relembrarmos estes ensinos que o Senhor, nosso querido profeta irmão Aldo, tem nos ensinado, para que com mais sabedoria, com mais entendimento, possamos buscar mais santificação para o nosso espírito, para que todos os nossos atos, a nossa obra, o nosso trabalho, o nosso lidar cotidiano, em tudo que fizermos, possamos sempre, como os verdadeiros filhos de Deus, honrar e glorificar o reino dos céus. E pela certeza que vamos passar momentos maravilhosos e que seremos alimentados e fortalecidos com a bênção gloriosa do nosso Pai Celestial, a Ele, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Borrosa, ao nosso querido profeta irmão Aldo e a todos os santos e anjos que aqui estão conosco, a nossa sincera e eterna gratidão. Amém. Vamos agora, irmãos, cantarmos o corinho número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem menor, e que marcha confiante, pois integra-se numa lei celestial. Leva-nos o nosso Uma rosa
vaso foi preparado com carinho e com perfeição para receber desta flor sua divina inspiração e com toda a sabedoria, com virtudes e com poder. Esta igreja está preparando para sempre, sempre vencer. Com prazer e com muita alegria, nós podemos hoje contemplar esta igreja firme e vitoriosa para o céu sempre a caminhar, pois a santa voz divina com mensagens do céu nos ensina pra com fé e amor confiar neste vaso que ao céu nos levará.
Meus queridos irmãos, nós temos no boletim desta semana uma mensagem trazendo a todos nós para termos mais cuidado em tudo o que falamos, especialmente para que nós sejamos bem cautelosos e não venhamos proferir palavras que seja de uma forma ou de outra inconveniente para o Filho de Deus. Então, temos aqui uma mensagem levando todos nós a meditarmos sobre este assunto, para que possamos, através destas orientações, sermos ainda mais cautelosos, para que em tudo na nossa vida possamos fazer com que estejamos em plena condição de agradarmos ao nosso Deus. Palavras torpes e profanas não edificam. Palavras torpes ou profanas são expressões que contrariam ou ferem os bons costumes, a decência, a moral. São palavras que revelam caráter indecoroso e infame. Palavras que contêm ou revelam obscenidade, indecência e que causam repulsa aos que a ouvem. Às vezes, usamos nossa boca para falar palavras desse nível, que não servem para nada, pois são destinadas a uma maldade, uma mentira, uma acusação injusta, infundada ou a propagação de uma fofoca sem fundamentos. Ao contrário disso, como os filhos de Deus, deveríamos usar a nossa boca apenas para dizer palavras úteis de sabedoria, conselhos e orientações que edificam e ajudam nosso próximo conforme suas necessidades, para que possamos conceder graça aos que a ouvem. Atualmente, vivemos em uma sociedade extremamente sensualizada, onde as palavras e as frases são tiradas de um contexto e aplicadas um duplo sentido, geralmente com conotação pejorativa, discriminatória e sensual. É preciso ter discernimento e sabedoria para que o nosso testemunho de apostólico, filhos de Deus, não seja manchado pelas influências de uma palavra ou de uma contextualização. Nosso Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos que as palavras são a expressão da alma, do coração e do espírito. Portanto, expressamos todos os sentimentos guardados dentro de nós. São Mateus registrou este momento de Jesus. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus sentimentos, morte, adultério, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. São Lucas também deixou um ensino importantíssimo sobre a relação coração e expressão das palavras. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Portanto, vamos seguir o exemplo de Jesus, da Virgem Maria,
da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Alzo, cujas palavras sempre foram expressões profundas de amor e compaixão, traduzindo o perfeito coração destes servos de Deus. São Paulo, em sua carta aos Efésios, alertou: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassíveis uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Observem que, após recomendar, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, o apóstolo São Paulo completa, dizendo que os filhos de Deus devem usar unicamente as palavras que são boas para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Enfim, usar a boca para falar palavras impróprias, se irá demasiadamente, está amargurado ou indignado, usar de calúnia, fofoca, fazer gritaria e escândalo, e não perdoar uns aos outros, tudo isso entristece o Espírito Santo de Deus. Então, ao contrário disto, devemos ser bondosos e compassivos, usando nossa boca como instrumento de bênção, de edificação, de louvor e gratidão a Deus. Lembre-se que não há como desassociar as palavras que saem de nossa boca da nossa identidade de apostólicos, servos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, consagrados e santificados em Cristo Jesus, visto que tudo o que fazemos deve ter o propósito de honrar, exaltar e glorificar o reino dos céus. As palavras torpes, assim como a profana ou imunda, é um pecado e condena o homem, porque está ligado ao poder do mal, e principalmente porque entristece o Espírito Santo por ser iniquidade, e ele se retira do homem pecador. Quando, pois, alguém fala mentira, palavras inconvenientes, ou quando usa sua língua para o mal, atrai para si as influências do espírito do mal, e eles enchem sua alma de trevas e o corpo de corrupção, causando-lhes sérias perturbações. Por isso, os filhos de Deus devem evitar o falatório profano, poupar sua língua. Não é nenhum fanatismo evitar e fugir dos meios onde há maledicência, mas um ato de sabedoria e de bom senso. A vigilância é, pois, necessária para evitar o erro e o pecado por palavras, sendo indispensável para que haja paz, saúde e vida. Grande parte dos homens deste mundo são doentes e oprimidos porque não freiam sua língua e vivem afastado de Deus. As más palavras atraem os espíritos do mal para a companhia de quem as pronuncia e encaminha os tais espíritos que estão
que são perturbadores e destruidores ao corpo de quem está sendo atacado. Assim, chamar o seu próximo de espírito mau ou de louco é o mesmo que desejar que ele seja tomado pelo espírito mau. Eis aí porque nosso Senhor Jesus Cristo disse: qualquer que dizer a seu irmão louco será réu de juízo. Muitos têm pedido bênção, graça, soluções de problemas e de dificuldades, e isto é um sinal de fé. Se merecer e for da justiça de Deus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre têm concedido paz e saúde. Mas, se depois se encherem de ódio ou de raiva por qualquer motivo e falarem palavras torpes e profanas, perderão esta bênção e esta graça de Deus. É, pois, necessário que haja vigilância e oração e se apeguem a Jesus, à Virgem Maria Santíssima, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo com fé, amor e obediência, a fim de que sejam merecedores da graça e bênçãos. Portanto, quem for tentado a falar coisas imundas, palavras torpes e indecentes, mentiras, fofocas e calúnia, resista à tentação, lembrando-se dos nomes gloriosos de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo e de Nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, e peçam em oração sabedoria para conseguir vencer estas tentações. Quaisquer desejo pecaminosos pode ser vencido antes da consumação do pecado, pela oração e meditação nesta santa doutrina. Da mesma forma, as expressões e palavras devem ser medidas e, com a sabedoria e consciência que Deus nos criou, saibamos discernir e só propagar o bem e a verdade. E desse modo, vamos nos aperfeiçoando, consagrando e santificando cada vez mais. Salomão, um grande rei e servo de Deus, que viveu aproximadamente 900 anos antes de Cristo, foi distinguido pela sua sabedoria e por suas decisões justas. Deixou-nos muitos provérbios, que são frases curtas com finalidade de exprimir sabedoria e fruto de uma verdade adquirida através da experiência. Os provérbios servem para podermos entender a sabedoria, para adquirir disciplina, sensatez, justiça, direito e retidão, e trilhar o caminho da vida de forma clara e objetiva, ensinando-nos a caminhar com menos erros e de uma forma mais leve e prática. Eis alguns ensinos registrados em Provérbio sobre esta mensagem. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos perversos é de nenhum valor. A boca do justo jorra sabedoria, mas a língua da perversidade será cortada. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Abra a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência estará na sua língua. Estimados irmãos, sejam observadores desta mensagem tão importante em nossos dias. Preservem a sua fé,
Sejam perseverantes neste caminho, amem a Deus e aos seus santos, amem o seu irmão, sejam prudentes e cautelosos, colocando em prática na sua vida e nos seus procederes estes conselhos. Assim terão o amparo e a bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e serão felizes. Então veja, irmãos, aqui está mostrando em diversas situações que nós precisamos sempre sermos cautelosos e vigilantes para todo o nosso proceder estarmos sendo ditos palavras que sejam úteis e que só produza coisas boas, e procurarmos sermos cautelosos para não proferirmos e não falar nada que venha ofender o nosso próximo ou que venha trazer pensamentos, sentimentos que traga alguma coisa induzindo as pessoas à maldade, à malícia ou qualquer outro meio que queira trazer qualquer coisa que induza ao mal. E nós vemos aqui, na primeira observação que eu faço, dita neste boletim, quando diz assim: atualmente vivemos em uma sociedade extremamente sensualizada, onde as palavras, as frases são tiradas de um contexto e aplicadas em duplo sentido, geralmente com conotação pejorativa, discriminatória e sensual. É preciso ter discernimento e sabedoria para que o nosso testemunho de apostólicos, filhos de Deus, não seja manchada pelas influências de uma palavra ou contextualização. Então vejam os irmãos, aqui está mostrando a nós, olha, isso no mundo em que nós vivemos está sendo uma rotina. As pessoas estão agindo assim, vivendo assim, e pegam palavras, contexto e modificam para que isso traga duplo sentido, para que isso possa às vezes discriminar alguém ou prejudicar alguém, ou até mesmo não sabe daquilo se é verdade ou não e acaba caluniando outras pessoas. E aqui está dizendo com muita clareza, cada um de nós apostólicos, o que precisamos fazer para sermos pontuais e não cairmos no laço destas coisas e estarmos sempre atentos para sermos o que somos, filhos de Deus, e representar isto. Então aqui diz com muita clareza, é preciso ter discernimento e sabedoria para que o nosso testemunho de apostólicos, de filhos de Deus, não seja manchado pelas influências de uma palavra ou de uma contextualização. E isto nós precisamos tomar muito cuidado no nosso trabalho, aonde temos as nossas atividades, na escola, e são lugares que muitas pessoas não meditam no que fala, nas coisas que pensam, e vai falando o que quer, o que bem entende. Mas nós, apostólicos, precisamos ser muito prudentes para sabermos agir e mostrarmos, mesmo diante destas situações, que como os filhos de Deus e tementes e obedientes a Deus, nós não convivemos e não participamos destas coisas. E para isso precisamos então usarmos de sabedoria. E para usarmos de sabedoria, aqui mais na frente está mostrando o que nós precisamos fazer. E nós vamos chegar lá para que os irmãos possam entender. Mas aqui na frente diz assim, lembre-se que não há como desassociar as palavras que saem de nossa boca da nossa identidade de apostólico, de servos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo.
consagrados e santificados em Cristo Jesus, visto que tudo o que fazemos deve ter o propósito de honrar, exaltar e glorificar o reino dos céus, ou seja, estes santos de Deus. Mais uma coisa para nós sermos ainda mais cautelosos. Ora, se sabemos que tudo que façamos, que sai da nossa boca, precisa ter o propósito de honrar a Deus, de exaltar a Deus, de glorificar o reino dos céus, aí temos ainda que ter um cuidado muito maior em tudo que nós fizermos. E nas nossas amizades, no nosso dia a dia, até mesmo dentro da nossa família. Nós precisamos usar de sabedoria para que todos os nossos atos possam glorificar a Deus. Porque é isso que nós aprendemos. A nossa vida precisa glorificar a Deus. Então, as nossas obras têm que estar contextualizadas dentro dos princípios ensinados por Deus, de acordo com a vontade de Deus, para que possamos glorificar a Ele. Jamais nós vamos glorificar a Deus e o seu reino se nós estivermos agindo e fazendo qualquer coisa que seja contrário à vontade de Deus. Então, aqui, este parágrafo é muito importante para cada um dos irmãos meditarem. Mas aqui na frente, tem um outro parágrafo também que eu quero mencionar para ficar bem mentalizado com cada um dos irmãos, para que observem bem na sua vida e que possam verdadeiramente, em todos os seus atos, glorificar a Deus. Porque nós entendemos, enquanto vivemos nesta terra, nós estamos submissos à vontade de Deus e precisamos fazer a vontade dEle. Então, para que possamos agradar em tudo, o meio que é, vamos dizer assim, de comunicação nosso é a nossa boca. Então, essa nossa boca precisa proferir tudo que seja agradável à vontade do nosso Deus. Aqui diz: por isso, os filhos de Deus devem evitar o falatório profano, poupar a sua língua. Não é nenhum fanatismo evitar e fugir dos meios onde há maledicência, mas um ato de sabedoria e de bom senso. Ao vigiar, ou melhor, a vigilância é, pois, necessária para se evitar o erro e o pecado por palavras, sendo indispensável para que haja paz, saúde e vida. Então, o que está aqui dizendo nesta mensagem? Olha, não é nada fanatismo ou deselegante nós estarmos no meio de um monte de pessoas e essas pessoas começar a falar esses tipos de palavras que não são boas, ou às vezes fazer fofoca e outras coisas mais, e nós simplesmente, com toda a educação, se retirarmos daquele lugar. Não é nada errado. É melhor nós fazermos assim, de que continuarmos ali e continuar participando de tudo aquilo, e às vezes até comentar e falar mais coisa inerente àquele assunto que não deveria, nós nem abrimos a boca para falar tais coisas, porque estas coisas não vai comprovar que você é filho de Deus e obediente à vontade de Deus. Então, note os irmãos, aqui está muito claro. Então, não é nada deselegante. Muito pelo contrário, aí é que você está usando de sabedoria e de sensatez de se retirar dali, com toda a educação, com toda a gentileza, mas não participar daquilo que vai te prejudicar espiritualmente. E aí sim, você estará agradando a Deus e mais tarde, quem sabe, aquelas pessoas que ali estão, vai perceber que eles estavam falando coisas que não deveria e que você que está certo de não participar de tais coisas, porque não convém e não faz bem e não vai edificar e ajudar ninguém em nada. Pelo contrário, vai contrariar e trazer desentendimento, especialmente para aquelas pessoas que souberem que está sendo falada ou alguma coisa que está induzindo você ao erro e ao pecado. Mas aqui na frente diz outra
parágrafo muito importante. É, pois, necessário que haja vigilância e oração e se apeguem a Jesus, à Virgem Maria Santíssima, à Santa Vó Rosa, ao Santo Modo com fé, amor e obediência, a fim de que sejam merecedores da graça e bênçãos. Portanto, quem for tentado a falar coisas imundas, palavras torpes e indecentes, mentiras, fofocas, calúnias, resista à tentação, lembrando-se dos nomes gloriosos de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo, de Nossa Mãe Maria Santíssima, e peçam em oração sabedoria para conseguir vencer estas tentações. Então aqui está mostrando outra coisa importante. Às vezes, diante da circunstância da onde vive, surge algum problema, alguma coisa que vai te trazer uma inquietação, e ali você pode, às vezes, ficar um pouco alterado, e ali você pode falar um monte de coisa que você não deveria. Então o que está dizendo aqui? Olha, diante de todas essa situação, como uma fofoca, uma mentira, enfim, alguma coisa que está surgindo ali, devido àquele momento de tentação que você está passando ali, se você levar o seu pensamento em oração e buscar na pessoa destes santos que estão mencionados aqui, eles vão te ajudar e você vai conseguir não praticar aquele erro, porque você vai ser tentado, mas através da oração e da força que você está pedindo destes santos de Deus, você vai superar aquela dificuldade e não vai cometer aquele erro. Mas você, como diz aqui no início, precisa ser vigilante e estar em oração. Veja que na semana passada, de oração, ou melhor, nesta semana, que estamos finalizando, tivemos reuniões de oração e a mensagem que nós tivemos lá era sobre a oração. A importância dela, e isso está aqui, para nós podermos sermos cautelosos e nos defender de todos estes problemas. A mesma coisa, por exemplo, de uma mãe que tem seus filhos e de repente esses seus filhos desobedecem e você passa por algum momento difícil e ali você vai corrigir o seu filho e às vezes por você estar irritada ou por você estar muito nervosa, se você não for cautelosa, vigilante e buscar destes santos de Deus sabedoria, você pode até naquele momento estar falando palavras que estão ofendendo o seu filho e até prejudicando o seu filho, porque as ofensas são às vezes pesadas. Então, até nisso precisamos ser cautelosos. Então, se houve algum problema ali, que você ficou irritada, que você ficou aborrecida, antes de agir, antes de aconselhar o seu filho, antes de tirar satisfação, antes de tomar qualquer decisão, nós temos quem buscar. É orar, pedir a Jesus, pedir a Maria Santíssima, pedir a Santa Avó, pedir ao nosso querido irmão Aldo, que lhe dê sabedoria, que lhes dê entendimento e paciência para poder resolver aquele problema com seriedade. Como deve ser resolvido e como deve agir um verdadeiro filho de Deus. Sem grosseria, sem estupidez, sem ofensa, mas de uma maneira justa. E a Santa Avó, o irmão Aldo, Maria Santíssima e Jesus, com certeza vai te ajudar e você vai resolver aquela situação sem cair nestes erros. Mas aqui na frente diz também outra coisa que eu quero frisar aos irmãos: quaisquer desejo pecaminosos pode ser vencido antes da consumação do pecado, pela oração e meditação nesta santa doutrina. Da mesma forma, as expressões e palavras devem ser medidas e com sabedoria e consciência que Deus nos criou, saibamos discernir e só propagar o bem e a verdade. E deste modo, vamos nos aperfeiçoando, nos consagrando e santificando
cada vez mais. Este é o dever do verdadeiro apostólico. Sempre estar em vigilância e em oração, para nós não cairmos no erro. E a doutrina é o meio que nos dá tudo que nós precisamos, porque através da doutrina é que nós nos alimentamos o nosso espírito das virtudes preciosas que vêm do Espírito Santo do nosso Deus. Então, se eu pratico a doutrina na minha vida e com a prática desta doutrina, eu só vou fazer coisas boas, porque eu vou estar adquirindo no meu espírito as qualidades que vêm de Deus. Por isso é que na doutrina diz, o apostólico não pode ser nervoso, não pode ser bravo, não pode ser impaciente, e o apostólico precisa ser muito humilde. Isso são qualidades do Espírito Santo de Deus. E na nossa igreja, o apostólico precisa entender isto. Porque aquele apostólico que ainda admite, eu sou bravo mesmo, eu sou nervoso mesmo, eu sou impaciente, eu não sei ser humilde, ele está errado, porque ele está aqui para aprender. Então ele não está praticando a doutrina. E se ele não praticar a doutrina, ele não vai ter sabedoria. E se ele não tem sabedoria, ele não vai ter condições de discernir nada na vida dele. Ele vai estar sempre cometendo um monte de erro, porque ele não tem a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Ele não tem as qualidades do Espírito Santo de Deus. E muito menos poder do Espírito Santo de Deus para vencer essas coisas. E isto nós adquirimos vindo às nossas reuniões, orando ao nosso Deus e buscando de Deus. Mas para merecermos toda esta graça, esta bênção de Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está exatamente em obedecer a sua doutrina e disciplina. E Jesus veio a esta terra para nos ensinar isto. E com muito amor e carinho, derramou o seu sangue naquela cruz inocente, exatamente para prevalecer estes preciosos ensinos na vida do verdadeiro Filho de Deus. Então, meus irmãos, meditem bem, vamos a cada dia, com muita humildade, analisar a nossa vida, o nosso proceder. Ora, se eu ainda pratico alguma coisa que está aqui e que não é bom, o que eu preciso? De humildade, me prostrar diante destes santos de Deus e pedir dele, Deus, a sabedoria, o entendimento para poder vencer essas coisas. A igreja está para isto, vos ensinar. Agora, se você quer merecer a graça e a bênção de Deus, quer uma participação maior da bênção do Espírito Santo do nosso Pai Celestial, depende de você. Depende da sua dedicação, da sua humildade, de se propor a fazer a vontade de Deus. E todos que assim fazem é bem sucedido. E nós temos exemplos maravilhosos na obra desta igreja apostólica de todos aqueles que assim o fazem. Porque quanto mais se obedece à vontade de Deus, maior é o seu merecimento. Quanto menos você obedece, menor é o seu merecimento. E a prova nós temos nitidamente na obra desta igreja apostólica. Nós vemos o apostólico que merece mais, é mais bem sucedido em tudo que faz. O apostólico que desobedece mais é menos merecedor, e nós vemos as dificuldades que ele tem, até mesmo para compreender e entender estes preciosos ensinos. Por isso, irmãos, vamos nos esforçar. Deus, o nosso Pai, Jesus, Maria Santíssima, nos dias atuais a Santa Vó Rosa, nosso profeta irmão Aldo, lutam para fazer com que cada um de nós possamos viver nesta terra e, em todos os nossos atos, louvar e glorificar o reino dos céus. Eles lutam e dar a todos nós todas as condições para isso. Agora, depende da nossa decisão. Olha, se eu quero, então eu vou me sujeitar a fazer a vontade destes santos de Deus. E ao me sujeitar e colocar-me submisso à sua vontade, eu passo a ser merecedor. E quanto mais eu me esforço para entender e compreender isto, maior será a minha graça e bênção diante destes santos de Deus.
E nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil para estes santos de Deus vos abençoar, vos ajudar, e é até motivo de alegria para eles e para a obra desta igreja, de ver todos os apostólicos bem-sucedidos. Mas isso depende, não é deles. Todo o poder e a graça do nosso Pai Celestial se faz presente para lhes ajudar, todos, mas só recebe quem merece. Isto é uma justiça divina, um princípio do nosso Deus, e jamais vai ser mudado. O seu merecimento é a bênção que vos recebe. E é isso que ele sempre fez e sempre fará para toda a humanidade. Para isso está aqui, esta igreja apostólica, estes santos de Deus, o sacrifício de Jesus, o trabalho maravilhoso e o ministério de Maria Santíssima, dos apóstolos, dos profetas, dos patriarcas e nos dias presentes desta obra apostólica, para trazer essa lucidez de entendimento a todos que querem verdadeiramente ser filhos e filhas de Deus. Que a Santa Avó, Irmão Aldo, Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, abençoe e ajude a todos os irmãos a entender e compreender esta grande verdade, para que todos nós sejamos cada vez mais agraciados por estas bênçãos divinas destes santos de Deus. Vamos ouvir pelo nosso coral Precioso Jardim.
Meus queridos irmãos, quero agradecer a todos pela sua presença em nossa santa reunião. Quero agradecer estes irmãos deste coral por estas lindas apresentações e a todos os obreiros que me ajudaram na realização desta santa reunião. Convido a todos os irmãos para que estejam aqui conosco amanhã para a reunião de domingo às 10 horas. Convido agora a todos a se colocarem em pé. Vamos orar. Todos em sentido de oração. Santo e querido profeta irmão Aldo, te agradecemos imensamente por esta santa reunião. Agradecemos também a Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima e a Senhora Santa Vó Rosa, por estes preciosos ensinos que acabamos de relembrar, exatamente para que cada um de nós sejamos mais cautelosos e a cada dia de nossa vida, com oração e vigilância, sejamos prudentes em tudo e usando da sabedoria do nosso Pai Celestial, possamos discernir e ter o maior cuidado para que em tudo façamos com que a vontade divina do nosso Deus prevaleça em nossa vida, para que todos os nossos atos possamos em tudo honrar, glorificar e adorar o nosso Pai Celestial. Santo e querido irmão Aldo, peço neste momento, Senhor, que ajude todos esses teus filhos que puderam refletir nesta mensagem e que possam com humildade olhar para si e tudo o que precisar mudar e melhorar. Com muita fé, façam o esforço e assim possam mudar para que todos nós possamos ser exemplos verdadeiros de filhos e filhas de Deus. E neste momento em que temos esta preciosidade divina e maravilhosa de estarmos diante de todo o poder glorioso do nosso Pai Celestial, diante da presença de milhares de santos e anjos aqui conosco, pedimos ao Senhor, nosso querido profeta irmão Aldo, que interceda diante do nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, que lá do seu trono nos vê e contempla, que neste momento Ele possa abrir as janelas dos céus e derramar sobre todos nós aqui presentes a unção preciosa do seu Espírito Santo, fortalecendo o nosso espírito das suas virtudes, da sua sabedoria e do seu poder glorioso do seu Espírito Santo, para que cada um de nós, diante desta bênção divina, sejamos sábios, para em tudo na nossa vida, estarmos de conformidade com a vontade divina do nosso Pai Celestial, e assim, unidos a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, à Santa Vó Rosa e ao nosso querido profeta irmão Aldo, possamos cumprir esta missão tão nobre que Ele, Deus, confiou a cada um de nós, de sermos perfeitos e legítimos, seus filhos nesta terra, honrando-o e mostrando a este mundo as maravilhas e belezas do reino do nosso Pai Celestial. Pedimos também esta mesma bênção dos céus para toda a nossa igreja, para todos os ouvintes do programa A Hora Milagrosa, e também pedimos a vossa bênção para todos aqueles que estão neste momento passando por dias difíceis, de muitas lutas, dificuldades, problemas, doenças, como estes que aqui, com muita humildade, vieram perante este altar e colocaram os seus nomes, os seus pedidos aqui. Tenho a certeza, santo e querido irmão Aldo, que o Senhor está ao par de cada pedido que aqui eles estão lhes pedindo, e com a bênção maravilhosa do nosso Pai Celestial, já está
ajudando a cada um a serem fortes e dotados de muita fé e confiança, para que em breve sejam grandes vencedores e com isso possam louvar e glorificar o reino dos céus. E agora, despeça todos nós, teus filhos, nesta paz, neste gozo, nesta alegria, dando-nos uma boa noite de paz e de descanso. Bondoso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Jesus, nosso Divino Mestre, nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, nosso Consolador, nosso querido profeta irmão Aldo e todos os santos e anjos que aqui estão conosco, a nossa gratidão por estes momentos maravilhosos que passamos aqui e por estas bênçãos divinas do nosso Deus que acabamos de receber. Amém. A paz do Senhor a todos, uma boa noite.